Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então vamos lá, vou para um vídeo aí, talvez seja um tema polêmico, né? Querendo espirrar, começando o vídeo querendo espirrar. É o famoso aquecimento global, né? Que depois o pessoal mudou para mudanças climáticas. Então, aí depois, como não estava emplacando muito, passaram para mudanças climáticas, tá? O que acontece? Você aí que tem já uma cabeça feita, acha que as mudanças climáticas, os acontecimentos globais, eles são, como se diz assim, eles estão aí realmente, é culpa do homem, né? Então peço o seguinte, tenha um pouco de paciência, escuta o que eu vou falar, veja os argumentos e dá uma ponderada. Vê se realmente o que eu estou falando é só besteira, né? Bullshit, que nem falam os americanos, usam muito esse termo, ou se tem algum senso, tá bom? Outra coisa é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou ter que falar um pouco assim de alguns termos aí mais técnicos, científicos, tal, né? Então, de repente, tem um público aí que não está muito afeito, aí, muito acostumado com esses termos aí, peço um pouco de paciência, tal, mas eu não vou entrar muito em tecnicalidades, tal, para não o negócio não se perder, ficar chato, senão vai ficar só para uma parcela pequena do público, tá bom? Então vamos lá, tem uma narrativa aí, tá? E o vídeo passado eu falei sobre globalismo e globalização, né? Então, um resumo da ópera, a globalização são as conexões humanas que tem aumentando cada vez mais aí por conta do desenvolvimento tecnológico, científico, né? As informações caminham na velocidade da luz, os meios de transporte são muito mais rápidos hoje, então há uma interligação, uma comunicação global, isso é a globalização, né? E globalismo é uma tentativa de alguns grupos, né? Algumas elites, pode ser religiosa, pode ser política, econômica, e às vezes há um entrelaçamento, há uma união de ocasião, conforme de conveniência, conforme as coisas que acontecem, esse pessoal aí se junta querendo colocar uma agenda global, né, querendo implementar uma governança global, né? Então faz parte disso. E esse tema aí, mudanças climáticas, aquecimento global, ele vem na esteira disso, né? Isso aí faz parte de uma agenda tentando implementar uma necessidade, você cria uma dificuldade, tá? Você cria uma dificuldade. Aí dentro dessa dificuldade você vai com a solução. A solução é o seguinte, nós aqui um governo centralizado, um governo mundial, nós vamos dar as diretrizes para essa catástrofe não acontecer, você entendeu? Então nós vamos fazer isso aí, vamos pegar aqui, ó, tá? Tem essas diretrizes aqui, aí nós vamos salvar o planeta, tá? Mas, ó, quem vai mandar somos nós aqui vamos coordenar tudo isso aí, entendeu? Então, é mais ou menos isso aí, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre, tem que falar sobre clima, né? Não vai ter jeito de ser diferente, né? Então vamos lá, o que acontece? Qual que é a maior influência do clima no planeta Terra? É o Sol, tá? O Sol, o que acontece? Vamos relembrar, o nosso planeta é uma bola, 3/4, quer dizer, de 4 partes, 3 partes dele é a superfície é água, né? E 1/4 só a superfície são os continentes, são a Terra, né? Então, o grande influenciador do clima no nosso planeta é o mar, é o Sol e o mar, porque a maior superfície do nosso planeta é água, né? 3/4, 75% é água da superfície do globo, 25% é chão, né? É terra, tá? Então, os maiores responsáveis pelo clima do nosso planeta é o mar, né? E o Sol, tá? O que acontece com o Sol? O Sol, vamos lá, o Sol ele tem sido estudado assim e feito medições, tudo da atividade solar nos últimos 300, 400 anos. Então não é uma coisa muito longe. Então não tem como você saber muito lá para trás. Você até vê indícios, né, de como foi, como deixou de ser. Mas que você realmente mediu, você viu como é que o Sol se comportou,
é uma coisa mais ou menos recente, não chega a 400 anos, né? Então, mas o que se observou nesses últimos 300, quase 400 anos? Observou-se o seguinte, que o Sol ele tem um período de atividade mais forte, que ele manda mais energia para a Terra, a atividade solar é maior, tá? E depois tem outro período que a atividade solar diminui, tá? E esse ciclo tem ciclos mais longos, mas esse ciclo é de 11 anos, tá? Então, é de 11 em 11 anos, é um gráfico de seno e cosseno, né? Ele atinge o máximo de atividade solar, então ele manda mais energia para a Terra, as temperaturas tendem a se elevar um pouco, aí depois ele vai caindo, chega ao mínimo, ele manda menos energia para a Terra, aí as temperaturas caem. Aí ele volta a se recuperar de novo e vai indo assim, tá? Esse ciclo aí dura 11 anos, tá? E tem ciclos mais longos, tá? Esses ciclos mais longos ainda está em estudo, por quê? Porque não é observação direta, você tem que observar através de sondagem nas geleiras, outros processos e tais, tá bom? Então é isso. Então, ó, o grande responsável pelo clima no nosso planeta é o Sol, tá? E os oceanos, tá? Então, já que falamos de oceano, vamos lá. Quando eu estudei isso, quando eu era ali na minha época não era nem segundo grau, era ginásio, primeiro grau, aliás, era ginásio, né? Então, o que acontece? Falava assim, a floresta amazônica é o pulmão do mundo, né? Não sei se já acabaram com esse mito aí, né? Outra coisa, não se cortar a floresta amazônica, minha professora de geografia falou várias vezes, não pode cortar. Se você derrubar a floresta amazônica, aquilo vira um grande deserto, né? Porque lá, olha como ela me explicou assim, lá chove por causa das árvores, você entendeu? Então o que acontece? Lá é assim, lá tem muita árvore, por conta dessas árvores, essa árvore cria uma umidade, aí vai lá para cima e chove. Se você corta as árvores, a umidade acaba, aquilo para de chover, vira um deserto, né? Porque até é um solo muito pobre, né? Então, foi esse conhecimento que me foi passado, tá? Qual que é o verdadeiro conhecimento? O verdadeiro conhecimento é o seguinte, lá tem floresta e chove, não é por causa da floresta, é o contrário. Lá tem floresta porque chove. Se você pegar, vamos fazer um exercício imaginário, tá? Eu não estou aqui pedindo para fazer isso, mas vamos imaginar que chegasse lá, a gente fizesse um programa de devastação da Amazônica, nós fôssemos lá e cortássemos todas as árvores da Amazônia, né? Não deixássemos nada. Deixámos a Amazônia pelada, nós vamos tirar aquela selva toda lá, tá? Aí pegou, tirou cortamos todas as árvores, vendemos, fizemos madeira, estocamos, caramba. Aí pegamos e deixamos lá, não fazemos mais nada. Passado 20, 30 anos, aquilo voltou a ser floresta, tá? É claro que as árvores estão crescendo, elas não estão naquele tamanho que estavam antes, mas a floresta está se recuperando e está voltando a ter floresta. Por quê? Porque se você olhar no mapa, no globo, tá? Aqui, ó, né? Se você der o trabalho de olhar no mapa mundi, né? Aquele mapa que dá vegetação, tudo, você vai ver que na linha do Equador, tá? É onde tem as grandes florestas tropicais, né? São as grandes florestas que têm mais exuberância e tal, né? Por quê? É nessa linha do Equador, um pouco para cima, um pouco para baixo. Por quê? Porque nessa região do Equador é que chove muito, né? Então, o que acontece? Tem floresta, não chove porque tem floresta, é o contrário. Tem floresta porque chove muito, tá? Então, porque chove muito, né? A umidade é muito grande, ali tem floresta. Se você cortar a floresta vai voltar, tá? Então, é sempre assim. Nessa faixa você pode dar volta no globo, nessa faixa do Equador, tá? Aí você vê na África, você vê lá a Índia, você vê ali aquela região da Ásia lá, Tailândia, Indochina, né? Toda aquela região, Filipinas, tá? É toda uma região muito com florestas exuberantes. Por quê? Está perto da área do Equador. É uma região que chove muito, tá? Por conta que está nessa região. Então, na região do Equador chove muito. E por chover muito, tem muita floresta. Exatamente o contrário. Então,
derrubado aí a primeira falácia, a primeira mentira pregada para nós, né? Pelo menos para mim foi assim. A floresta amazônica é o pulmão do mundo. Não, não é o pulmão do mundo, tá? Então, o que que acontece? Quem produz oxigênio, né, que é responsável por quebrar, né, a molécula de água e liberar oxigênio no ar, são os oceanos, né? Como eu já falei, 3/4 do nosso planeta, 75% da superfície do nosso planeta é mar. E nesse mar, tá, ele tem o fitoplâncton, tá? E o fitoplâncton é que ele faz isso aí, tá? Ele quebra a molécula de água, ele libera o oxigênio, tá? Ele produz energia com isso, tá, né? O processo químico dele lá, e ele libera uma grande quantidade de oxigênio, tá? Então, o responsável pelo ar que nós respiramos aí, tá? É o fitoplâncton, nessa camada de mar mundo afora. Então, mais uma falácia vendida aí, né? Que o pessoal fala desse jeito, mas não se trata disso, tá bom? Vocês podem pesquisar o que eu estou falando, não precisa acreditar em mim, tá? Então vamos lá. Falei da floresta amazônica, falei do oxigênio. Deixa eu olhar aqui para não me perder, porque tem várias nuances aí, né? Então é isso, tá? O nosso oceano, ele tem uma massa, 75% da superfície da Terra, uma massa de água muito grande, gigantesca, né? E essa massa de água, ela recebe energia solar, e aí o que que acontece? Ela aquece, aí vai para a sombra, dá uma esfriada, aí depois volta para o sol, aquece. É isso que governa o nosso clima, tá? Então, quando o sol ele está mandando mais energia, o nosso clima tende a dar uma aquecida. Quando ele dá uma resfriada, ele tende a mandar menos energia, nosso clima tende a ter umas temperaturas menores, tá? Na média. Vamos lá para mais uma falácia. Aí fala que o aquecimento global, tá? É um perigo porque ele pode derreter a calota polar. O que que acontece? Nós temos o Polo Norte e o Polo Sul, tá? O Polo Sul, ele tem terra, e em cima da terra tem gelo, na parte de baixo do planeta, no Polo Sul. No Polo Norte é o mar, e ali tem uma camada de 5, 6, 10 metros de gelo flutuando fixo em cima do mar, tá? Que seria o Polo Norte, tá? Então o Polo Norte ele não tem terra, é só uma camada de gelo porque é uma região esfriada, né? E aquele gelo fica o tempo todo. Então o que que como se diz aí, o pessoal aí as trombetas do Apocalipse, isso, Apocalipse, as trombetas do Apocalipse pregam, né? Não, porque se aumentar a temperatura no planeta, vão derreter a calota polar lá do Ártico, e isso aí vai elevar o nível do oceano vários metros, vai afogar cidades, parari, parará. Tá, então vamos lá. Você faz a seguinte experiência, você pega um gelo, põe num copo, aí você vai enchendo o copo até ele ficar ali cheinho, na iminência de derramar. E ele vai estar com aquele gelo flutuando. Aí o gelo, você vai olhar assim para o copo, ele está cheio até a boca e o gelo ali no meio. Ele vai estar um pedaço para fora, assim, e ele vai estar um pedaço grande para dentro. Tá? Aí você deixa lá. Aí o que que vai acontecer? Esse gelo, aos pouquinhos, ele vai derretendo. Ele vai derretendo. Então, o que seria de se pensar, de imaginar? Ah, vai derreter, o gelo vai virar água, o copo vai transbordar. Não é isso que você pensou? Não, é isso que você pensou, mas está errado, tá? Porque a quantidade de água desse gelo, do gelo inteiro, a hora que ele derreter, ele vai diminuir de volume e ele vai ocupar exatamente o volume que está submerso, que ele está dentro da água. Então você vai esperar, o gelo vai derreter e a hora que ele derreter, o nível da água vai ficar exatamente na mesma posição. Ele não vai nem subir e nem vai descer, ele vai ficar exatamente na mesma posição, tá?
Então, caso isso acontecesse, derretesse o Polo Norte, os níveis do oceano não mudariam em nada, tá? Não mudaria em nada, ficaria a mesma coisa. Já o gelo que está sobre a Terra, iria se derreter, esse sim vai para o oceano, esse sim poderia aumentar o nível do mar, tá? Mas a calota polar, que é a grande massa de gelo, que é o Polo Norte, isso aí não vai mudar nada o nível do mar, tá? O capitão James Cook, ele mediu uma das primeiras medições, né? Acho que por volta aí de quase 1800, né? Acho que por volta disso aí, 1700 alguma coisa, 1800. Ele fez uma medição lá, acho que no Pacífico, né? E marcou lá, né? O nível do oceano lá. E aí tem uma variação, né? O oceano ele não é estático. A lua vem, né? Tem a maré, sobe, a lua vai embora, a maré desce, o sol nasce, a maré sobe e assim vai, né? Mas ele marcou lá, num lugar lá específico, né? Ele marcou lá o nível do oceano, tá? E hoje em dia você vai lá olhar, o nível do oceano está exatamente na mesma variação que ele marcou. Não mudou nada, nada, não mudou nada, né? Então vamos mais para frente aí, né? É tanta desinformação que passam, né? Então, por exemplo, porque a agricultura consome muita água, vai acabar com a água do planeta, né? Um milho, por exemplo, ele consome não sei quantos litros de água para ser produzido, um boi, sei lá, 16 mil litros, uma coisa assim, né, meu? Então, é mais uma desinformação. Então, o que que acontece? Você, eu, o tempo todo nós estamos bebendo água. Todo dia você consome aí entre qualquer coisa, entre 1 litro e 2, 3 litros, depende aí se você fizer atividade física, o seu tamanho corporal, tudo. Mas nessa faixa, você consome de água, não diretamente, às vezes através de suco, café, uma fruta, mais na alimentação, uma sopa, você está consumindo água na faixa de 1 a 3 litros por dia, tá? Se você armazenasse toda essa água, vamos colocar 2 litros por dia, vai? Em um ano, são 365 dias, vamos colocar 350, daria 700 litros, né? Você viraria uma bola de água, né? Então o que que acontece? Você consome a água entra no seu corpo, ela faz o que tem que fazer, ela limpa, ela sai. Então, quando você urina, você vai no banheiro, ela sai lá, né? Com o que você tirou, com sais, com ureia e tal, né? Mas a água está ali, né? E aí ela vai ser depurada, tal, e por aí vai. Então o que que acontece? É um ciclo. A água que você gasta para produzir carne com boi, no milho, a hora que você pega a espiga de milho, para você produzir um pé de milho, é claro, você plantou, você regou, tal, consumiu não sei quantos litros de água. Mas quando acabou o ciclo, aquele pé de milho está sequinho. A espiga ela vai secando, o milho fica seco. Então, ao fim e ao cabo, e aquela água foi para onde? Ela sumiu? Não. Uma parte penetrou no solo, outra parte evaporou, foi para as nuvens, que aí vai entrar no ciclo da água, que depois vai chover, vai cair de volta, você entendeu? Então, quer dizer, a água não se acaba, né? Mais uma curiosidade, que acaba ficando longo o vídeo, mas não tem jeito. Por exemplo, o nosso planeta, desde que ele começou até hoje, ele vem recebendo meteoros, né? Vai recebendo que vão caindo na atmosfera, né? Então tem uma diferença técnica entre meteorito e meteoro, um chega na superfície, outro não chega. Mas o que que acontece? Uma grande parte disso aí, umas são rochas mesmo, e outra parte são pedras de gelo, né? Então tem um estudo que fala que quase 80% da água do oceano, que tem no mundo, ela veio de fora, através de meteoros que foram caindo na Terra, né? Então isso é um pouquinho por ano, mas se você pegar aí milhões de anos, isso aí dá um volume grande, né? Então a tendência da nossa água é sempre aumentar, né? Ela sempre vai aumentando ao longo dos milênios, né? Ela vai sempre aumentando um pouquinho por conta dessa contribuição que vai caindo no planeta, né? Então é mais uma coisa, a água não acaba, né? Não tem isso de água acabar, né? A água é um bem não renovável. Quando eu ouvi falar isso, pô, como que não é renovável? A água, quando você consome, depois você manda ela para outro planeta, para fora? Não, ela continua aqui. Então não é isso, tá?
vai passar por processo, ela vai ser purificada novamente, tá? Mas vamos mais para frente, tem bastante coisa para eu passar para vocês aí, tá? Bem, então já falei do ciclo solar, tá? E da Terra, né? A Amazônia não é pulmão do mundo, fitoplâncton, eu já falei, tá? Uma coisa muito comum que aconteceu nos anos aí 80, começaram assim, né? Porque tem um buraco na camada de ozônio, é por conta do CFC. CFC é uma abreviação para um gás usado no sistema de refrigeração, no ar-condicionado, no ar-condicionado do carro, na geladeira doméstica, nos frigoríficos lá de mercado e tal, são os clorofluorocarbono, tá? Então, o que que acontece? É um gás que você coloca lá, e esse gás aqui, ele, no processo lá que ele é comprimido, expandido e tal, que ele faz a refrigeração do aparelho, da coisa que ele está refrigerando, tá? Só para não ser muito técnico, né? Antes disso, eles usavam hidrocarboneto, agora eu não sei se é o metano ou butano, já não me lembro direito, tá? E era muito problemático porque explodia, tal, e esse gás aí, o clorofluorocarbono, ele foi muito bom, por quê? Porque quando ele chegou e ele foi colocado aí mundo afora, ele é um gás inerte. O que é um gás inerte? É um gás que não explode, não pega fogo, tá? Então é seguro. Então a sua geladeira, o seu ar-condicionado, não tem perigo de dar um problema lá e explodir, ou pegar fogo por conta do gás que está sendo usado ali naquele sistema de refrigeração, tá? Mas aí, na agenda globalista, né, de 1980, começou a falar em buraco da camada de ozônio, buraco da camada de ozônio para lá, para cá, tal, e é o problema do CFC, também os spray, o desodorante seu que você usa, tá fazendo buraco na camada de ozônio, Paraná, Paraná. Meu, falaram mil e uma, justificaram, então tinha que banir porque isso aí... Bem, bem, só assim, vamos lá, fizeram esse AUE, tá? Isso aí tudo parte de uma agenda globalista, né? Mas isso aí deu muito dinheiro. Por quê? Porque quando eles pegaram e conseguiram implantar que o clorofluorocarbono era o malvadão, estava fazendo mal para a camada de ozônio, e por conta disso ia ter mil problemas, né? Eles conseguiram fazer com que a indústria ela pagava $1 e pouco, né? no CFC, no clorofluorocarbono, e passaram a pagar quase 30 e poucos dólares no novo gás que eles, né, eles patentearam para substituir o CFC, tá? E aí salvar o planeta, né? Então ganharam muito dinheiro. Agora já estão falando que esse gás que eles substituíram também não é bom, também ataca a camada de ozônio e vai ter um outro, né? Esses agora que está pagando 30 e poucos dólares, vai vir um que vai custar mais de 100, você entendeu? Então é aquele negócio, você tem que ficar sempre muito desconfiado com tudo que é falado, porque muitas vezes tem outros interesses por trás de tudo. As coisas não são tão simples quanto parece, né? Então, esse pessoal ganhou muito dinheiro com essa substituição. Você pega e financia cientistas para corroborarem, falarem exatamente aquilo que você está pregando. Ah, não, realmente faz mal, ele estraga a atmosfera, tal, você entendeu? Aqueles cientistas, né, aqueles que falam diferente e falam o contrário, ó, não estou vendo isso, não sei se é bem assim, pode ser que não seja, não é desse jeito, tal. Aí esses caras não interessam, são calados, né? Entendeu? E aí você consegue implantar uma narrativa, você implanta o medo e aí você consegue colocar a sua agenda em pauta, né? Então é disso que se trata, tá? Então, e ao fim e ao cabo, não há uma comprovação firme, categórica que o CFC realmente é um vilão, né? E só para ter uma ideia, o que acontece? É assim, a parte que pega sol do nosso planeta, quando ele está aqui, quando ele está pegando o sol aqui, os raios solares ionizam essa camada superficial aqui da atmosfera, né?
E essa camada, é, essa camada é que realmente ela, vamos ver que fica ionizada, né? Então essa camada que pega sol, que ela é energizada, né? Então essa camada é que realmente ela, vamos dizer assim, ela tem o efeito dos íons, né? Quando você passa para a sombra, ela e fica escuro, deixa de ter esse efeito, né? Então, o ozônio, que é? Eu tô falando íon, mas o que acontece? O ozônio é um íon, tá? Só para esqueci de falar isso, tá? Então, o Sol vem, ele bate, ele ioniza a atmosfera e ele cria o ozônio. Então, o ozônio só tá, né? Ele só tá onde está sendo irradiado pelo Sol. Quando vai para a sombra, esse ozônio ele começa a decair, ele começa a, a se transformar, a não ser, a se perder, né? Então a camada de ozônio, ela é sempre assim, né? Onde está pegando o sol tem muito ozônio, onde está sombra tem pouco ozônio, porque o ozônio ele vai se perdendo, ele não tem uma estabilidade para ele ficar lá, tá? Então vamos para adiante. É meio chato falar um pouco de termos técnicos, mas não tem jeito, tá? Vamos falar agora, já falamos sobre o CFC, né? E vamos falar agora sobre o CO2, né? Então agora, né, tem essa agenda ESG, né? Environment, Social, Government, que está falando aí que o aquecimento global, né? Agora mudanças climáticas, né? É por conta aí do CFC, do CO2, né? Então, isso aí é mais aquele negócio ali, né? Vamos lá, é mais você puxar um pouquinho para cá. Isso é mais o quê? É mais assim, tentar colocar mais uma narrativa, tá? Então, o grande problema do mundo é o CO2, tá? Eu vou te dizer, o CO2 não tem problema nenhum, tá? Então, eles tentam vincular que quanto mais o efeito estufa, né? Quanto mais CO2 da atmosfera, mais aumenta a temperatura. E como o homem, ele é um grande vilão, que ele no seu processo de industrialização, os carros, as fábricas, os combustíveis fósseis liberam CO2 para a atmosfera, né? Isso aí faz com que a temperatura do planeta vá subindo. E aí, nossa, estamos ferrados, né? Meu, é muita coisa para falar, muita coisa. Mas vamos lá, vamos lá. Então, o que acontece? O CO2, se você pegar eu como ser humano, o meu corpo ele tem basicamente, o que ele tem mais no meu corpo? Ele tem carbono, muito carbono, ele tem cálcio, que são os ossos, e tem água, tá? É basicamente isso que o meu corpo tem. Tem outras coisas, mas assim, significativamente, do meu peso, a grande parte do meu corpo se resume a carbono, tá? Se resume a cálcio e água, tá? Então, o que acontece? Você precisa de carbono para constituir, você precisa para o seu corpo, tá? As plantas, se você pegarem as plantas, você tira a água das plantas, né? Desidrata elas, o que sobra é basicamente carbono, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. O que uma planta precisa para ela crescer? Ela precisa de energia solar para fazer a fotossíntese, ela precisa de água, tá? Ela precisa de oxigênio que ela tira da atmosfera, ela precisa de carbono que ela também tira da atmosfera, tá? Então o que ela faz? Ela quebra o CO2, né? E esse carbono, que é o CO2 que nós queimamos alguma coisa, tal, tá liberando na atmosfera, ela usa para incorporar no próprio corpo da planta, tá? Então a planta ela só consegue arrumar material, né, para fazer o corpo dela, fazer as folhas, o caule, a raiz, para ela crescer, para ela ficar grande, ficar uma bela árvore, se ela tiver à disposição carbono. E esse carbono ela não tira do solo, ela tira da atmosfera, do CO2, né? Então o que aconteceu? Vamos lá. Eu vi isso aí em algum lugar, não sei te dizer aonde,
mas eu vou passar para aqui uma experiência que teve, foi o seguinte, né? Nesses programas científicos que eu via na televisão quando era moleque, né? Tinha um cara que ele tinha uma estufa, né? E aí, nessa estufa lá, né? O lugar era frio, né? Já era época que já era inverno e tal, né? E ele tinha a estufa dele. Aí, o que ele fez? Ele pegou e ele colocou dentro da estufa, já é época de outono, inverno, né? Coisa do tipo. Ele colocou os aquecedores lá, né? Não sei se é a gás agora, não me lembro, mas ele colocou alguns aquecedores a mais do que de costume, tá? Porque ele raciocinou assim, se eu der um aquecimento extra para minha estufa, essas plantas aqui, elas vão desenvolver mais rapidamente e eu vou conseguir colocar mais plantas, essas hortaliças no mercado, vou ganhar uma grana, né? E ele fez isso e deu certo, tá? Então deu certo, aumentou um pouco a temperatura da estufa e tal, mas as plantas cresceram muito mais, né? E aí, o que acontece? Isso aí, essa experiência bem sucedida, levantou assim a curiosidade de cientistas da época, né? E eles foram lá repetir por que realmente aconteceu isso aí, né? Aí eles fizeram o seguinte, eles substituíram os aquecedores dessa estufa, eles substituíram, de vez de colocar aquecedores que exalavam gás carbônico, né? CO2, que era gás, eles substituíram por aquecedores elétricos, né? E na outra estufa, a mesma coisa, era o mesmo experimento com CO2, tá? E eles puseram também para medir a quantidade de CO2 dentro da estufa. Então, o que aconteceu? A estufa que estava com aquecimento elétrico, basicamente ficou um pouco mais quente do que de costume, mas basicamente não mudou o crescimento dos vegetais. Já a outra estufa que estava com os aquecedores a gás, dentro da estufa aumentou o dióxido de carbono, né? O CO2 dentro, né? E aí as plantas cresceram muito mais, tá? Então eles falaram, pô, então o responsável pelo crescimento, pelo ganho de crescimento das plantas, não foi esse aquecimento extra aí, que foi pequeno, não deu tanta diferença. Foi ter dentro da estufa uma quantidade muito maior de CO2 que o normal, né? Isso aí fez com que as plantas desenvolvessem mais rapidamente, né? E aí quando começou essa história de os combustíveis fósseis são malvadão, isso, aquilo, parari, parará, eu vi numa revista, o que acontece? Os donos, né, de grandes mineradoras de carvão lá na Alemanha, né, colocando em dúvidas sobre esse problema, que eles são os vilões do aquecimento global, né, eles fizeram o seguinte experimento. Eles pegaram um pedaço de floresta que, se não me engano, de pinheiros, né, tava as árvores novas, né. Então, o que eles fizeram? Numa área grande, né? Não sei quantos hectares, eles cercaram lá e eles colocaram lá umas torrezinhas assim, né? E estavam ligados a cilindros enormes de CO2. Então, o que acontecia? Naquela região ali, onde estava esse experimento ali, era um reflorestamento, né? Eles injetaram, né, durante um certo tempo, eles injetaram CO2. Então, a quantidade de CO2 naquele pedaço ali que eles cercaram e eles colocaram esses, não é dreno, né? É exatamente o contrário, que soltava CO2, a quantidade de CO2 ela ficou aumentada, tá? Então, e eles financiaram esse experimento, né? Então, o que eles provaram com isso? Eles provaram que já tinha tido naquela experiência da estufa lá atrás, tá? Eles provaram que com o aumento de disponibilidade de CO2 naquela região, as árvores cresceram muito mais, tá? As árvores cresceram numa taxa muito maior do que a outra que estava na mesma região, mas não tinha essa disponibilidade extra de CO2, né? Então, ao fim e ao cabo, se você tem mais CO2 na atmosfera, tá? O que resulta disso? Resulta que a área verde do planeta
acaba aumentando. Por quê? Porque as plantas têm mais facilidade de prosperar, né? De captar o que elas precisam, né? Então a planta ela precisa de CO2, ela precisa de água e precisa de luz solar, né? Se você está aumentando a quantidade, a disponibilidade, não está faltando CO2, ela tem mais CO2 à disposição, ela tem um crescimento vegetativo maior, ela se desenvolve com mais rapidez, tá? Mas esse pessoal aí que é os arautos da catástrofe, né, não falam isso, né? Então, não, o CO2 é um vilão, né? Isso aí tá acabando com o planeta, né? Bem, então vamos lá. O que que acontece? Vamos lá. Por exemplo, a Terra ela tem mais de 500 vulcões em vários níveis de atividade, uns mais ativos, outros menos ativos, né? E uma grande erupção vulcânica, ela libera assim quantidades assim muito grandes de CO2, de enxofre, de várias coisas na atmosfera, muito mais do que a ação humana durante um ano inteiro, né? Então, grandes erupções vulcânicas, nós não temos controle nenhum sobre elas. Se isso fosse mudar o clima, os vulcões mudam muito mais o clima do que a nossa capacidade, com a nossa industrialização, tudo, tem capacidade de interferir no clima, tá? É outra coisa, esse negócio de causa e efeito, aumentou o CO2 e por conta disso é que está aquecendo, né? Isso aí não é assim, não tem uma prova, não tem uma prova científica de causa e efeito, né? Então eles tentam colocar isso como causa e efeito. Só que não há uma prova que por conta de o CO2 aumentar, aumenta a temperatura está aumentando por causa do CO2. Essa prova não existe, tá? E todo cientista que fala, climatologista, cientista que fala contra isso, eles são gelados, eles são cancelados. Por quê? Porque não interessa para a narrativa, para a agenda que eles querem colocar, certo? Assim como foi colocado qualquer coisa que acontece, eles querem colocar uma pilha, colocar um medo na sociedade, essa parte da agenda climática também faz parte disso tudo, né? Agora, fazer um parênteses aqui, né? Teve uma notícia recente, tem um pouco a ver com isso, dessa agenda tudo, né? O pessoal contra lá em Sri Lanka, né? Aquela ilha do lado da Índia, aí tem um governo lá socialista, ele implementou lá que, nossa, tem que banir como que é, os fertilizantes, os defensivos agrícolas, parari, paraná, né? Aí fizeram isso, né? Porque precisa ser uma agricultura orgânica, porque isso que é bom, tal. Nossa, o que que aconteceu com a produção de alimentos do Sri Lanka? Caiu a níveis de o pessoal lá tá com uma insegurança alimentar muito grande. O pessoal lá revoltou, invadiu o palácio, tá derrubando o governo, você entendeu? Por quê? Porque os caras tentaram implementar, né? Essa agenda verde, né? Então é desse jeito, né? Eu sou a favor do planeta, eu sou a favor da ecologia, você é também, mas aquele negócio, você tem que ter um pé atrás e saber o que realmente separar o joio do trigo, né? Porque senão, de repente, você cai em narrativas, você fica preso em narrativas, você só vê uma coisa e não vê outra, tá? Então vamos lá. Bem, já falei do CO2, falei que quanto mais CO2, mais verde o planeta fica, né? Então, vamos lá. Só para informação de vocês, né? O que que acontece? A Groenlândia, lá pelo idos de 900, né? 1900, 900, né? Da era cristã, né? Depois de Cristo, né? O clima deu uma esquentadinha. E a Groenlândia, até se você traduzir, é terra verde, né? Então, por conta as temperaturas estarem um pouco mais altas, aquela região ficou uma região ficou propícia para ser habitada, para você fazer pastagem, né? Você colocar lá ovelhas, você
vacas, você fazia uma certa agricultura de subsistência ali, né? E aí os nórdicos, os vikings, eles pegaram e colonizaram aquela região, né? E essa região, ela prosperou até o idos de 1300. Mas quando foi lá para 1250, né, da era cristã, né, o que aconteceu? Começou a ter um esfriamento. Começou a ter um esfriamento, aí o clima na Groenlândia começou a ficar ruim, e os caras não se aguentaram. Os caras começaram a passar fome, aí os caras tiveram que sair fora de lá, né? Os que não saíram morreram por lá, né? Tá? Então o pessoal fez pesquisa, o pessoal consegue ver através dos ossos, dos dentes, o quanto os caras estavam se alimentando, a alimentação deles, e fizeram um traçado de tudo isso aí. Um programa legal isso aí. Então é isso, né? Então teve um período ali mais quente, né, nessa época do mundo, né? É uma época da Idade Média, eram temperaturas mais amenas, né? Não tão frio, né? E daí começou a esfriar novamente, tá? Aí, dito isso, o que que aconteceu? Aí por volta aí de 1300, 1350, teve o que o pessoal chama de pequena era do gelo, tá? Isso aí durou até mais ou menos 1850, quando acabou. Nessa época, nessa mini era do gelo, as temperaturas globais caíram, tá? Apesar da Revolução Industrial, que já era queimando muito combustível fóssil em 1700 e pouco, tal, né? Lá na Inglaterra, queimando toneladas e toneladas de carvão mineral, tal. Mas mesmo assim, até 1850, as temperaturas eram baixas, né? A ponto de o rio Tâmisa, na Inglaterra, congelar. Ele congelava, era normal ele congelar no inverno, e o pessoal fazia feira, montava parque e tal, era muito comum. Então, nessa época, era difícil o ano que o rio Tâmisa não congelava, né? Aí depois começou essa mini era do gelo passou, tá? Ela passou, e aí as temperaturas voltaram a aquecer um pouco. Tá? Aí o rio Tâmisa veio congelar novamente em 1955, no inverno atipicamente mais frio que os outros, né? E agora, o ano passado, em 2021, o rio Tâmisa voltou a congelar. Pô, mas não está aquecendo? Congelou o rio Tâmisa no ano passado? Como que é isso? Então você vê o que acontece. Como os fatos mostraram que não está aquecendo, né? Não tem esse aquecimento catastrófico que estão pregando aí, tá? Então eles mudaram o slogan para, de vez aquecimento global, para quê? Mudanças climáticas, né? Então é isso. Por exemplo, você pega aquele deserto que tem nos Estados Unidos, o Vale da Morte, tem um deserto lá, tal, e as temperaturas mais altas aqui nas Américas, talvez do mundo, tal, acontece nesse lugar aí, né, no Vale da Morte, né? E aí a temperatura mais alta lá foi de 57,6 graus, alguma coisa do tipo, se não me falha a memória. E se não me falha a memória, isso aí foi em 1913. Pô, estava aquecimento global lá? Então, quer dizer, meu, é aquele negócio, é tentar você... quando você só fica jogando uma narrativa, se não tem um contraponto, fica fácil você implementar essa narrativa colar. A partir do momento que você vai se debatendo com fatos e outras opiniões que mostram outras coisas e tentam racionalizar em cima, né? Se essas pessoas não são canceladas, né? Aí você vê que as coisas não são bem desse jeito, tá? Então fica sempre esperto, tá? Não pega qualquer narrativa e engole. Por exemplo, você vê como o Sol é responsável por várias coisas que acontecem no nosso planeta, né? Acho que eu anotei aqui, ó. Cadê aqui? Tempestade solar, é isso aí. Teve uma grande tempestade solar em 1859, pode pesquisar aí no Wikipedia, no Google, tá? Chama-se Evento Carrigame, tá? Então o que aconteceu em 1859?
Graças a Deus, nessa época, a humanidade não era dependente de energia elétrica e grandes tecnologias, tá? Porque teve uma erupção da massa solar tão grande, eles mandaram tantas partículas energizadas para a Terra, acho que eu aposto que você nunca ouviu falar sobre isso, tá? O que que acontece? Tinha aurora boreal em lugares assim, muito para cá, por exemplo, em Cuba, a pessoa conseguia ler jornal à noite pela claridade do céu das aurora boreal, tá? Então foi um fenômeno muito forte. As linhas já tinha telégrafo na época, as linhas de telégrafo muitas queimaram. O que que acontece? Essas partículas energizadas, elas vêm com ondas eletromagnéticas, né? Essas ondas eletromagnéticas, quando ela tem um fio condutor, elas induzem, por conta desse campo magnético, elas induzem uma corrente nesse fio condutor. Uma corrente, né? Então essas correntes queimaram os telégrafos. Há muitos relatos de celeiros americanos, né, nos Estados Unidos, tá lá o arado é de ferro. Então o que que acontece? Vem esse campo magnético forte, isso aí induz corrente no arado, aí saía faíscas no arado e muitos celeiros se incendiaram por conta disso, né? Por conta de ter faíscas no arado, né? A pessoa via lá aquelas faíscas, daqui a pouco ali tá junto com a palha, pegava fogo no celeiro, tá? Então, quer dizer, isso aí tudo por conta de quê? Do Sol, né? Então você vê, o Sol ele é muito responsável por tudo que acontece na Terra quando se diz respeito a clima, tá? Então, vamos lá. Isso aí do efeito Carrington. Esse aí você não conhecia, né? Então, falei sobre isso. Falei sobre a Groenlândia, o congelamento do Tâmisa. A outra coisa, né? O normal, assim, os períodos maiores na Terra são de eras glaciais, em que quase 35% do planeta fica coberto de gelo, né? Esses períodos, eles duram, aí os cientistas não há uma... Assim, não há... Eles não sabem direito, mas eles calculam qualquer coisa entre 100 e 200 mil anos de duração, né? E os períodos entre uma era glacial e outra, é o que nós estamos vivendo agora, são os períodos interglaciais, são os períodos mais quentes, em que o gelo recua. Esses períodos eles duram mais ou menos de 10 a 20 mil anos, tá? E então já fazem mais de 10 mil anos que nós, graças a Deus, estamos num período interglacial, né? De era do gelo, né? Quando acabar, exatamente o contrário, a Terra vai esfriar ainda mais. Então a tendência da Terra não é aquecimento global, a tendência da Terra para um futuro aí, né, não muito próximo, a tendência nossa é esfriar, e isso não é bom, tá? A temperatura mais amenas, né, com o planeta nosso, ele consegue prosperar mais, ele consegue ter mais verde, mais áreas verdes. Quando vem essas eras mais frias, né, o verde, a vegetação sofre, o planeta fica menos verde, né? Então, o que é bom para o nosso planeta é calor, umidade, né, água e CO2 disponível, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui se eu deixei alguma coisa para trás. Então é isso, tá? Um cara que eu recomendo, tem um climatologista, ele é professor da USP, tá? Ele se chama Ricardo Augusto Felício. E ele tem um canal dele, o canal dele no YouTube se chama Ricardo Felício Oficial. Vou deixar na descrição do vídeo. E ele tem algumas entrevistas, tem entrevista com o Jô Soares, tem várias entrevistas, ele deu várias entrevistas fazendo contraponto, né? Ele é um cara muito técnico, muito especializado, então, e ele teve debates com vários acadêmicos, né? Então você encontra bastante material no YouTube, e o legal de você acompanhar e ver, se você é interessado em clima, nesse negócio todo, é porque ele tem argumentos, ele tem todo o arcabouço para explicar o porquê das coisas, e ele tem os dados, né, também, tá, para desmentir toda essa narrativa, tá bom?
Aí eu te pergunto, por que que estou querendo implementar essa narrativa aí? É aquele que eu falei no vídeo passado de globalismo e globalização, no caso, é o globalismo, né? Você tem que criar uma dificuldade maior, colocar um medo, para você justificar uma coordenação geral, né? Então é disso que se trata, tá bom? Ó, eu espero com esse vídeo aqui ter mostrado pelo menos um contraponto, tá? Se você analisa esse negócio de mudanças climáticas, aquecimento global, e só escuta um lado da história, você fica muito vulnerável e muito sem dados para fazer um juízo que fuja disso. Você com certeza vai concordar com todos esses argumentos que o pessoal coloca. Mas a partir do momento que você começa a ver o outro lado da história e começa também a tomar conhecimento desse pessoal aí que não tem voz, que é cancelado, que não tem espaço na mídia, não tem nada, né? Você começa a ver que as coisas não são bem como parece, tá? Assim como foi na pandemia também, né? Colocaram uma narrativa, fizeram um terrorismo assim, o máximo possível, também para quê? Para a mesma situação, tá? Então, é disso que se trata. Eu espero ter passado alguma informação que você ainda não soubesse, né? Tá? Eu acho que essas informações são sempre úteis. Você não precisa acreditar em mim, você vai atrás, anota, vai no Wikipedia, vai no Google, YouTube, dá uma pesquisada e você se informa sobre as coisas que eu falei aqui nesse vídeo, tá bom? Se você gostou, você propaga deixa um comentário, tá? Falando que gostou, não gostou, por quê, o que você acha, sem problema nenhum, liberdade de expressão o máximo possível, tá? Sem xingamentos, tá bom? E propaga esse vídeo para ele ganhar relevância para os seus amigos, para os seus parentes, nas redes sociais, tá bom? Eu vou ficando por aqui, vou levantar para desligar o vídeo, né? Então a amadora é desse jeito mesmo, tá bom? Espero ter passado alguma coisa de interesse, de relevância para vocês. Obrigado, até o próximo vídeo.